Que bom que você veio. Hoje pela manhã o pastor Guto fez um comentário sobre um vídeo que está correndo no WhatsApp de uma pesquisa que foi feita, não sei que país, acho que Estados Unidos, que diz da importância de nós estarmos ouvindo e em contato com a palavra. E aí a estatística vai dizendo assim: se você ouve a palavra uma vez por semana, a sua vida não vai fazer muita diferença. Se você ouve a palavra 2 vezes por semana, ou se você tem contato com a palavra 2 vezes por semana, também não vai fazer muita diferença. Se você tem 3 contatos durante a semana com a palavra, então aí já faz uma certa diferença. Mas o 4º contato com a palavra faz muita diferença na pesquisa estatística que foi feita. Então que bom que você está aqui nesta noite. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Então vamos lê-la, vamos abri-la. Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. E o tema da nossa meditação nesta noite é recomeços, é a nossa série. Confiar é preciso. E o texto que eu escolhi está em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. E a palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, com Ele também seremos glorificados. Queridos, recomeçar ou começar de novo é fundamental para qualquer pessoa. E não importa a posição e o estado onde a pessoa caiu, onde a pessoa ficou, onde a pessoa está. Por quê? Porque a maior prova que Deus nos deu e nos dá uma nova chance é o fato da própria vinda de Jesus Cristo, o seu Filho. O Evangelho de Jesus Cristo é o anúncio dessa nova chance que temos agora por meio de Deus que se fez carne e habitou entre nós por meio de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que no primeiro Adão todos nós caímos, todos nós fomos degenerados, todos nós fomos corrompidos, todos nós fomos afastados de Deus. Mas no segundo Adão, que é Cristo, todos nós temos a chance de um recomeço. Todos nós temos a chance de sermos reconciliados, reaproximados de Deus. E note uma coisa: não importa a situação, não importa. Aos teus olhos, aos nossos olhos, a situação pode ser irreversível. Mas para Deus não. Por quê? Primeiro, porque Deus te ama, Deus nos ama. E o amor de Deus é incompreensível. Ele não pode ser medido. E segundo fator, Ele tem poder para reverter e refazer e reconstruir qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer situação, absolutamente qualquer situação, seja ela qual for. E nós temos inúmeros testemunhos
da reconstrução e dos recomeços que Deus já fez. Então nesta noite, não feche o filtro, abra o seu coração, abra o seu coração. Se tem alguma área na sua vida que você precisa reconstruir, abra o seu coração. Deus age por meio da sua palavra. Deus age porque a sua palavra, ela é proferida, e a palavra de Deus, ela tem poder. E quando você abre o seu coração e se apropria da palavra de Deus, então a cura, o milagre, a restauração, a reconstrução acontece. Amém? Amém. Para isso é preciso confiar em Jesus. Para isso é preciso você confiar em Deus. E eu quero trazer aqui algumas provas de que você pode absolutamente confiar em Deus, que Ele vai operar a reconstrução e o recomeço que você necessita. Quando Paulo diz no capítulo 15, no versículo 15, que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, o que seria esse espírito de escravidão e esse espírito de adoção? Nós podemos recomeçar, porque Paulo está dizendo que Deus tirou o espírito de escravidão e nos deu o espírito de adoção. O que seria esse espírito de escravidão? Queridos, todos nós nascemos pecadores. Isso é um fato que a gente vê de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que o ser humano natural que eu digo, é aquele ser humano que está vivendo sem nenhum contato com a palavra de Deus, sem conhecer a Jesus Cristo, sem conhecer o Espírito Santo, sem conhecer Deus da maneira segundo as Escrituras, porque todo mundo tem uma visão sobre Deus. Mas o ser humano natural, que não tem nenhum contato com a fé, a Bíblia diz que esse ser humano, ele é escravo de suas paixões, escravo do seu corpo, escravo dos seus desejos, escravo das suas vontades. Isso é manifesto logo no início das nossas vidas. Tenho certeza que aqui ninguém ensinou seu filho a mentir, por exemplo. Tenho certeza que nenhuma mãe, nenhum pai ensinou o seu filho a roubar, ou a, pelo menos tentar levar vantagem às custas do outro. Mas as nossas crianças, elas vão desenvolvendo essas atitudes ao nosso contragosto, porque hoje nós já sabemos que isso é errado, mas elas manifestam naturalmente isso. Isso é inerente à natureza humana. E enquanto uma pessoa não for iluminada pelo Espírito Santo, enquanto esta pessoa não nascer de novo, não morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, enquanto este ser humano não crucificar o velho homem, como foi falado de manhã também, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto Jesus Cristo não libertar o homem, o ser humano, de si mesmo, de seus pecados, ele continuará escravo de sua natureza caída e de sua natureza pecaminosa. Agora, onde começou esse processo de escravidão? Lá atrás, no Éden. Deus criou Adão e Eva como seres livres. O único ser humano que de fato teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, porque ainda ele não havia sido contaminado pelo pecado. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, esteja espantado, porque os filmes que você assiste, que eu assisto, eles trazem como a máxima virtude a questão da liberdade do homem.
Que liberdade, queridos, que liberdade, que liberdade. Essa liberdade que provoca essa sociedade corrupta que nós vivemos, é esta liberdade? Não. O ser humano, segundo a Bíblia, é escravo de suas paixões, da sua carne, dos seus desejos malignos. Após o pecado, a queda, após a desobediência dos nossos primeiros pais, todos nós fomos borrados, rabiscados pelo pecado. E nós não somos, e os nossos bebezinhos não são, quando nascem, uma página em branco. O pai do liberalismo, um filósofo chamado John Locke, ele ensinava que o ser humano não nasce nem bom nem ruim. Ele nasce uma página em branco, como uma página em branco. É o chamado, a tese dele chamada tábula rasa. E de acordo com a educação do pai, da mãe, do meio em que ele vive, ele vai se tornar bom ou mal. Não, esqueça isso. Nós já nascemos borrados. E olha, eu vou dizer, é com muito custo que a gente consegue educar os nossos filhos para a bondade, para a honestidade. Com muito custo, com muito suor, com muita repreensão, porque a naturezinha dos nossos filhos é terrível. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo diz: todos se extraviaram, todos se perderam, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem não peque. Isso está escancarado nas Escrituras. Temos problemas no casamento, temos problemas na relação com os nossos filhos, temos problemas com o colega de trabalho, temos problemas nos nossos negócios. Por quê? Por causa disso. E quem ainda tem esse espírito de escravidão vive atemorizado, porque olha para Deus e vê Deus como um juiz, como alguém pronto a condenar, pronto a punir. Quem ainda vive debaixo desse espírito de escravidão, vive atemorizado, porque tem medo do que vem pela frente. Ele enxerga a morte de duas maneiras: ou a morte como fim, o que não seria tão ruim assim, considerando muitos fatores, mas ou enxerga a morte como com aquele temor do que vem pela frente, do juízo final. O espírito de escravidão atua também nas pessoas em relação às más notícias. Um laudo, um exame, o desemprego, a falência, o fim de um relacionamento são suficientes para derrubar, para derrotar, para desabar o mundo daqueles que vivem uma vida ainda sem a perspectiva de Jesus. O espírito de escravidão que Paulo está falando aí não permite que uma pessoa tenha segurança espiritual. Aliás, muitos não sabem o que é isso, e a maioria busca segurança no dinheiro, nas posses, nos títulos, na quantidade de bens. Mas o que muitos não sabem é que eles precisam, na verdade, de segurança espiritual, porque posses, reservas, o que é bom, né? E eu recomendo. Eu estou lá tentando fazer o meu pezinho de meia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente está se virando, né, chegando nos 50 já. É lógico, eu quero ter uma velhice abençoada, né, digamos, confortável no período talvez mais difícil da minha vida, óbvio.
Mas as pessoas que estão depositando toda a sua vida nisso, isso é muito frágil. Isso é muito frágil. Não subsiste sem a segurança espiritual. Eu me lembro de uma amiga nossa, que estava, tanto onde ela trabalhava, quanto o marido trabalhava, estava passando por uma crise. Ele numa indústria e ela numa universidade. E estava aqueles rumores, algumas pessoas sendo mandadas embora. Você precisa ver o desespero. E os dois numa posição muito mais confortável que a minha financeiramente. Porque não tem segurança espiritual. O velho sábio de Provérbios disse que o espírito firme sustém o homem na sua doença. O espírito firme sustém o homem na sua falência monetária. O espírito firme sustém o homem, o ser humano, na crise do casamento. O espírito firme sustenta em qualquer situação. Mas ele completa: o espírito abatido, ninguém pode suportar. Segurança espiritual tem a ver com isso. O mundo está girando em nossa volta, mas o nosso coração permanece firme, porque nós confiamos que Deus está no controle. Queridos, Deus nos livrou desse espírito de escravidão. Aleluia. Paulo diz lá em Romanos 6,17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, hoje vocês obedecem de coração a esta doutrina que foram entregues. Nós somos libertos desse espírito do medo, desse espírito do pecado, de escravidão. E quando aconteceu isso? E onde aconteceu isso? Teve um dia e teve um lugar. Foi num monte chamado Calvário, lá nos altos de Jerusalém, há 2000 anos atrás, quando Jesus, de braços abertos, disse: está consumado. Aleluia, está pago, está completo, está feito, está resolvido. Sabe quando foi? Quando depois de 3 dias, houve um tremor, um barulho, e alguns guardas saíram correndo, e Jesus foi ressuscitado. Esse espírito de escravidão foi vencido neste momento. Neste momento. Aleluia. Em Cristo você foi liberto. Em Cristo você foi liberta. Em Cristo somos libertos. Em Cristo nós fomos adotados por Deus. João diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. A partir da fé em Jesus, da entrega a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos agora filhos, porque ainda não eram filhos, eram criaturas, estavam debaixo do espírito de escravidão, mas agora estão debaixo do espírito de adoção. Isso é maravilhoso, queridos, maravilhoso. Quando somos adotados por Deus, não pelo que eu faço, não pela minha bondade, não pelas minhas obras, mas por meio de Cristo, então eu recebo esse espírito de adoção, ou seja, eu me sinto, ou nos sentimos acolhidos, abraçados, recebidos nos braços de Deus. É maravilhoso. E agora o seu espírito, diz Paulo, habitando em nós, testifica, confirma, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Por que antes não acontece isso? Porque o nosso espírito estava morto. Então o Espírito de Deus não tem como comunicar com o nosso espírito.
Paulo diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas quando o Espírito Santo regenera o nosso ser, nós nascemos, e esse Espírito novo conecta-se com o Espírito de Deus, e esse Espírito diz para nós: olha, fique calmo, acalma o teu coração, acalma o teu coração, porque você é meu filho. Já teve essa experiência? Magnífica. Olha, vou te dizer, é difícil ter uma outra experiência mais surreal do que essa, de receber a testificação do Espírito Santo com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E aí, o que acontece a partir desse momento? Ele nos trata como a filhos. Deus nos trata como filhos. Devemos respeito? Sim. Devemos honra? Muito. Devemos adoração? Fomos criados para isso. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos amá-lo. E nós podemos sentir o seu amor e a sua proximidade. Este é o espírito de adoção que afasta todo medo. Todo medo. Para exemplificar esse espírito de adoção é muito fácil. Pense no seu relacionamento com o teu filho. Você tem autoridade sobre ele, você o educa, você o ensina, você o repreende, mas acima de tudo, você o ama. Amém? É isso mesmo? Fecha o que eu estou dizendo para você? Acima de tudo, nós amamos os nossos filhos. E por amar, nós repreendemos, educamos, corrigimos, damos comida, damos roupa e fazemos tudo que for possível a nós para ajudá-los. Portanto, recomeçar é possível, e recomeçar e reconstruir não é só possível, mas é necessário. Deixa eu fazer uma parte aqui na minha pregação. Queridos, o cristão deve ser alguém inconformado. Inconformado. O dia que o cristão se conformar, é porque ele já está vivendo lá no paraíso com Jesus. Porque veja, eu estava aqui, Jesus me colocou aqui, Jesus me colocou aqui, eu estou longe ainda, estou longe de ser aquilo que Deus quer que eu realmente seja, ou de fazer e conquistar aquilo que Deus quer que eu conquiste. Você não pode achar que tudo está tão bem na sua vida. Você pode melhorar. Você pode melhorar. Entre o bom e o melhor, escolha o melhor. É muito comum as pessoas mudarem de estágio, mudarem de posição, seja em qualquer área da vida, e falar: agora tá ótimo. Estaciona o carro ali e fica ali. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, a nossa vida é uma escada em direção ao céu, para a frente e para o alto, subindo mais um degrau, aceitando novos desafios, amadurecendo mais. A situação não pode ficar igual está. Não aceite. Se você é um cristão regenerado, regenerada, as coisas podem mudar, podem ser melhores. E você pode confiar em Deus,
que mesmo nesse processo você possa cair, você receber um espírito de adoção e Deus não te abandona no meio do caminho. Essa é a nossa segurança. Confiar então é preciso, é possível porque Deus nos adotou como filhos. Ora, se somos herdeiros, ou melhor, se somos filhos, obviamente seremos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Outra certeza que nos faz confiar em Deus, nesse processo de recomeço, nesse processo de reconstrução, é o fato da sua palavra afirmar que nós somos herdeiros. E por que eu digo isso? Pelo simples fato de que o herdeiro vai herdar, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, o herdeiro vai herdar. A herança não pode ser dada a outro, tem que ser dada ao herdeiro. Se eu me tornei herdeiro de Deus por meio do verdadeiro herdeiro, que é Jesus Cristo, então toda a riqueza e toda a grandeza celestial e futura me será dada, porque eu me tornei herdeiro juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, texto significativo dentro da doutrina reformada, diz que, ele nos traça ali um processo. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Quando você crê em Jesus, você é selado, você é carimbado, você é batizado com o Espírito Santo. E este selo, assim como este selo numa carta, é o que fará com que essa carta chegue ao seu destino. É o Espírito Santo selado em nossa vida, que nos guardará até que Cristo venha. Esta é a base da segurança que temos em Deus. O Espírito nos guarda até o dia em que Cristo nos resgatará, porque nós fomos comprados, e comprados por um preço alto. E quando Jesus voltar no último dia, nós nos tornamos herança dele, e ele voltará para nos buscar. Pedro diz que, também falando sobre isso, que Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Está lá no comecinho da carta de Pedro. Paulo, ainda falando dessa herança, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o amam e que são amados por Ele. Talvez uma das palavras mais contundentes a respeito dessa herança esteja lá em João 14, famoso evangelho de João 14. Tem tantos textos conhecidos nesse capítulo 14, mas Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, né? Não deixe ele escurecer, né? Não fique aflito, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para preparar-vos um lugar. Herança, herança. Se seu pai é rico e tem posses, você se preocupa com o futuro? Quanto à nossa vida espiritual, queridos, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Quanto à nossa vida após a morte, é a mesma coisa. Eu me tornei herdeiro de Deus porque Cristo me incluiu nele. Então eu sou co-herdeiro com Cristo das riquezas celestiais. Aleluia. Posso confiar em Deus ou não? Posso. Vou perder a minha salvação algum dia? Não. Não, porque Cristo, e não eu, me fez herdeiro de Deus pela sua morte e ressurreição. Isto é evangelho, isto é graça, é aquilo que Ele fez, e não nós. Por isso é para sempre, e não tem volta, não tem volta, porque é obra dEle, e fiel aquele que vos chama, o qual também o fará. Fiel aquele que começou boa obra em vós, o qual há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Somos herdeiros. Então nesta noite, uma pergunta: debaixo de qual espírito você está? Escravidão ainda? Ou de adoção? Agora, queridos, mesmo debaixo do espírito de adoção, e mesmo com esta convicção da herança que temos por meio de Jesus, o apóstolo Paulo diz ainda: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E eu quero gastar um tempinho curto, mas importante também, nessa palavra de Paulo. Conquanto nós tenhamos sido adotados por Deus por meio de Cristo, conquanto nos tenhamos tornado herdeiros de Deus, isto não significa que a nossa vida será um mar de rosas. Não. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor, o qual nós pretendemos imitar, a sua vida foi de padecimento. Jesus Cristo, não tendo pecado nenhum, Ele padeceu. Não é o nosso caso, nós somos pecadores. Porque também não haveremos de enfrentar o sofrimento, se com Ele, Jesus, seremos glorificados, ou seja, receberemos a vida eterna nos céus. Com Ele também sofreremos, enquanto estivermos aqui nesta terra. Por isso Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e eu farei de vocês também vencedores. Existe uma falsa ideia de que se Deus é amor, de que se Deus é bom, então nós não deveríamos sofrer. Isto não é verdade. Até mesmo para que nós não confundamos o céu, a terra com o céu. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não são do mundo. Eu rogo ao Pai que não os tire do mundo, mas vocês não são do mundo. A vossa pátria não é aqui. Vocês são estrangeiros. Vocês são peregrinos. Vocês são passageiros aqui nessa terra. E é verdade. Você liga a televisão, você percebe. Nós vivemos num mundo caído,
um mundo corrompido, um mundo degenerado. A diferença para nós que recebemos esse espírito de adoção é que jamais nós nos sentiremos desamparados. As mesmas aflições que os incrédulos sentem, nós sentiremos também. Mas nós jamais nos sentiremos sozinhos, pelo contrário. Nós temos uma paz tão grande. Nós temos uma convicção tão grande que Deus está no absoluto controle de todas as coisas, que nada nos abala ao ponto do desespero. Nós somos qual uma criança dormindo nos braços de sua mãe, o salmista diz, dormindo, sentindo-se tranquila ali, mesmo que as circunstâncias para sua mãe não estejam favoráveis. Portanto, quando nós estamos tentando recomeçar, eu quero dizer que nós vamos ter os nossos percalços, teremos as nossas escorregadas, as nossas recaídas, mas com a promessa de que se sofremos, seremos também com Ele glorificados. Ser glorificado no sentido restrito da palavra, significa herdar um novo corpo, sem doença, sem envelhecimento, sem morte. Ou seja, por pior que seja a nossa vida aqui, por tudo que nós enfrentarmos aqui de dor, de sofrimento, há uma promessa: seremos salvos, iremos para um lugar onde não haverá nem choro, nem lágrimas, nem pranto, nem dor, nem a morte, aleluia. Mas ser glorificado pode significar também que se Cristo foi vitorioso, nós também seremos. Nós sofreremos, mas seremos também vitoriosos, aqui e lá. Existem promessas, e existe particularmente uma linda promessa para você que é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Paulo diz em Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Presbiteriano é tímido, né? Não dá nem um glória a Deus. Isso exulta o meu coração quando eu falo isso, queridos. E o meu Deus, vamos recitar junto? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia. A minha glória, a tua glória está nisso. Deus caminha com você, Deus caminha conosco, Ele te abençoará, Ele me abençoará sempre, sempre, não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Em abril teremos uma série, as 7 palavras da cruz. Uma delas foi: está consumado. Quando Jesus disse isso, mudou a nossa história. O véu do templo rasgou de alto a baixo, os céus se abriram, porque Ele pagou o meu pecado. Eu tenho livre acesso a tudo de bom que Deus tem para mim. Aleluia. Isto chama-se Evangelho, a boa notícia de salvação. Amém? Confiar é preciso. Confiar na graça,
Amados, o ano está só começando. Você precisa confiar na graça de Deus. No seu processo de restauração, de recomeço, de reconstrução. Deixa eu te dizer uma coisa, não viva da mesma maneira como você viveu 2019. Alguma coisa precisa melhorar. Amém? Então nesse processo, é preciso confiar na graça de Deus, seja no casamento, seja na saúde física, seja na família, seja na vida profissional, seja na autoestima, qualquer coisa. É necessário confiar na graça, porque neste processo nós vamos derrapar na curva, sair fora do rumo. Mas Deus nos ama e não nos abandona. Ele é o nosso Pai. Ele nos recebe de volta. Por isso você pode confiar em Deus. Esta é a proposta do Evangelho. Quem ainda está na religião está com o seu coração temeroso, com medo de Deus, porque a religião escraviza, coloca um monte de regras, mas você não consegue, porque você não tem um coração ainda regenerado. Mas o Evangelho é libertador. A religião é insuficiente, o Evangelho é totalmente eficiente, porque Jesus já fez tudo o que precisava. Então saia daqui nesta noite com a firme convicção, não tenha medo de Deus, não tenha medo. Deus é digno de honra, Deus é digno de adoração, Deus é digno de louvor, Deus é digno de obediência, mas não de medo, não de medo. Ame a Deus e deixe-se ser amado por Ele. Ame a Deus, mas também permita, tire os bloqueadores que existem na sua vida, identifique, busque ajuda, e deixe que Deus o ame e a ame. O amor de Deus é perfeito, não é como o do seu marido, não é como o do seu pai, não é como o da sua mãe. O amor de Deus é sublime, é diferente, é maior, é melhor. Mais uma coisa, confie plenamente na graça de Deus. Na graça de Deus. Sabia que é até perigoso dizer isso aqui de púlpitos, né, Guto? A graça de Deus é incondicional. Ela não coloca condições para você. Se Ele colocar condições, então você tem que fazer alguma coisa. Se você tem que fazer alguma coisa, já não é mais graça, é merecimento. A graça de Deus é incondicional. Agora, eu não vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, porque esta graça já me tirou de lá. Tem uns crentes desavisados aí que ficam se lambuzando no pecado. Ah, não, Deus é gracioso. Ah, não, Deus perdoa. Essa graça ainda não operou nesse coração. Está enganado, né? E querido, a última. Recorra sempre a Deus quando você precisar. Deus tem prazer em socorrer a sua vida. Amém? Olha, eu estava orando aqui antes do culto, pedindo que o Espírito Santo fosse derramado aqui nesta noite, que Ele soprasse, para que essa palavra abençoasse o seu coração, para que essa palavra impactasse você nesta noite. Você não pode ter dúvidas de quem Deus é e de quem é você. Deus é teu Pai, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e nele você pode confiar, porque Ele é um Deus de promessa, Ele não falha. Amém?